Estamos mais um dia aqui para a leitura do capítulo 2 do livro de Esther. No dia de ontem, no capítulo 1, nós falamos um pouquinho sobre o que aconteceu no reinado do rei Xerxes. Houve uma festa de 6 meses para demonstrar poder, luxo e riqueza, e o rei, embriagado, pediu a presença da sua esposa. E Vasti estava fazendo seu próprio banquete. Ela se negou. Ela, que servia os seus próprios banquetes, decidiu que o seu marido não era digno da sua presença, não era digno da sua mão com a mão dele. E o rei se zangou, chamou os sábios para saber o que deveria de fazer e falaram do exemplo de desonra que essa mulher estava gerando para as demais pessoas do reino, que uma mulher em seu lugar deveria de ser exemplo. Então, lhe foi retirada a dignidade real. O que nós vemos em toda essa história de ontem? Um rei autoritário que exigiu que a sua esposa estivesse ao seu lado, mas Vasti, com o coração enfurecido, não honrou ao pedido do seu esposo de estar ali, desrespeitou e teve consequências do seu ato, que foi perder o trono e a dignidade de rainha. Mas Deus, que é Deus, usou dessa circunstância, desses fatos, para cuidar dos seus. Então hoje nós vamos falar de Esther. Vamos lá? Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhes disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. E o rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Em algumas outras Bíblias é chamado Mardoqueu. Aqui está Mordecai. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros os quais foram levados com Joaquim. Então Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, isso é, a Esther. Radassa era o nome hebraico da Esther e Esther é o seu nome persa. Então aqui nós vamos tratar como diz a Bíblia, o seu nome Esther. Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues ao cuidado de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era a Esther. Hegai gostou tanto dela e ela conquistou a simpatia dele. Podemos ver aí a mão de Deus cuidando de Esther, né? Já no primeiro momento, ao chegar, ela já conquistou a simpatia de quem cuidaria dela. E imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e uma comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Veja só, ela foi muito bem recebida, ela foi muito bem tratada. Aonde ela estava no lugar certo, aonde Deus designou ela para estar. E ali ela foi tratada e cuidada da melhor forma possível. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada para ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano.
Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra, pensa, aqueles perfumes caríssimos, né? E no resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Sasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamar pelo nome. Então chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Gente, é tempo, foram 4 anos de espera, 4 anos de espera, até ela ser apresentada ao rei. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, o Mordecai, que era o primo da Esther, tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, 2 eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve então uma investigação e descobriu que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados, e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Esse foi o 2º capítulo do livro de Esther, e olha só quanta coisa nós podemos aprender com essa moça tão nova. Gente, eu gostaria que vocês pensassem agora o quanto Esther já tinha sofrido em sua vida. A história não diz, mas quando pensamos, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, um primo teve que pegar ela e criar ela. Então essa menina já vinha com dores em sua alma, com problemas em sua alma, e agora ela estava sendo levada para um palácio real para novamente ser olhada, e aquele medo de ser rejeitada de novo. Já imaginou o medo que ela passou, a insegurança que ela passou? Mas mesmo diante de todas as dificuldades, a gente pode ver o quão Esther já era cuidadosa. Ela já pensou, eu vou conseguir a simpatia dessas pessoas, eu vou conseguir me relacionar com essas pessoas. E ali a gente vê o quanto ela foi sábia com Hegai, que era um cara que provavelmente era muito íntimo do rei. Então ela humildemente seguiu todas as instruções de Hegai. Hegai deve ter falado para ela, olha, você vai passar por uma sala e nessa sala tem ouro, tem mirra, tem várias coisas, mas você é linda, escolha o essencial, escolha pouco, vá com o que você tem, seja quem você é, seja íntegra, seja você mesma.
e humildemente ela foi lá e aceitou aquilo que Hegai tinha falado para ela. Então ela sempre foi uma mulher que ouviu o conselho de sabedoria daqueles que a rodeavam. Quantas vezes nós vivemos olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias dores? O que a Esther nos ensina? Ela não olhou para as suas próprias dores. Ela realmente entendeu que se ela olhasse para quem fosse um pouco mais sábio que ela, alguém que tivesse mais discernimento, alguém que tivesse mais conhecimento, ela realmente poderia galgar e subir os novos degraus da vida dela e atingir aquilo que ela gostaria dentro do seu coração. Porque imagina, quem é a mulher que não gostaria de ser rainha? Porém, a sua caminhada entre estar dentro de um palácio com outras pessoas que ela não conhecia, com pessoas que realmente não sabia como é que ia acabar aquela história, então a ansiedade de ela saber como é que isso ia ser. Quantas vezes nós estamos nessa situação de ansiedade, de saber como é que vai ser, do que vai acontecer. Vamos ser como Esther, vamos ter a certeza de que Deus nos escolheu primeiro, de que Deus tem algo melhor para as nossas vidas, de que Deus conhece o nosso interior e assim Ele pode nos honrar. Creia, creia, siga a palavra, siga, não deixe, não abra mão dos seus princípios, não abra mão de quem você é. Esther foi quem ela foi, do início ao fim. Seja quem você é, baseada na sua humildade. Tenha a humildade de pedir conselhos que vêm do céu para você enfrentar tudo aquilo que está na sua caminhada, tudo aquilo que vem para você. Vamos, meninas, não vamos perder a fé, não vamos perder a certeza de quem nós somos em Deus. Nós somos filhas escolhidas, da mesma forma que Esther sabia que era uma filha escolhida. Deus a honrou e ela passou pelo que teve que passar, porém ela tinha a certeza no seu coração de que Deus estava com ela e de que realmente ela já era muito mais que vencedora, porque Deus estava com ela. Amém? E esse foi o nosso segundo capítulo. Eu espero que realmente faça uma diferença na sua vida, que te encha de coragem, que te encha de ousadia, que te encha de amor. Por quê? Porque essa é uma história linda de amor que Deus tem pela sua filha. Amém? Um beijo no seu coração e até o capítulo 3.